Os quatro cavaleiros do Apocalipse. Os quatro cavaleiros do Apocalipse fazem parte de uma profecia sobre o fim dos tempos. Representam acontecimentos profetizados para acontecer antes do fim do mundo. Existem muitas interpretações diferentes sobre o cumprimento da profecia dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Na visão de João, descrita em Apocalipse 6, o Cordeiro, Jesus, tem um livro especial em sua mão, selado com 7 selos. Quando ele abre cada selo, uma coisa acontece na terra. Os primeiros 4 selos enviam os 4 cavaleiros à terra. Primeiro, o cavaleiro no cavalo branco. O cavalo branco do Apocalipse é o primeiro dos 4 cavalos apresentados em Apocalipse 6, na revelação dada ao apóstolo João. Ele representa uma figura simbólica que carrega profundas implicações espirituais e proféticas. Segundo o texto bíblico, esse cavaleiro surge com um arco e recebe uma coroa, avançando como um vencedor, determinado a conquistar. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Apocalipse 6:2. A imagem desse cavaleiro parece, à primeira vista, positiva e triunfante. O branco geralmente simboliza paz, pureza e justiça. No entanto, o contexto profético e as interpretações mais aceitas revelam que esse cavaleiro pode representar algo mais perigoso: o engano disfarçado de verdade. O significado do cavalo branco. O cavalo branco tem sido interpretado de diferentes formas ao longo da história. Para muitos estudiosos e cristãos, ele simboliza o engano espiritual, um falso messias ou sistema que aparenta justiça, mas que, na verdade, desvia as pessoas da verdadeira fé. É uma representação de conquistas que parecem justas, mas que têm motivações ocultas e destrutivas. Esse cavaleiro pode enganar muitos por sua aparência vitoriosa, mas sua missão é dominar por meio do engano. Isso se alinha com as palavras de Jesus, que alertou sobre os falsos cristos e falsos profetas que surgiriam nos últimos dias. Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, 4 e 5. Assim, o cavalo branco serve como um alerta espiritual. Nem tudo o que parece ser luz vem de Deus. É essencial discernir os verdadeiros sinais de Cristo e permanecer firmes na verdade revelada na palavra de Deus. Simbologia do cavaleiro no cavalo branco. Cavalo branco aparenta representar pureza e justiça, mas pode simbolizar o engano espiritual camuflado de santidade. Cavaleiro representa liderança ou influência enganosa que conquista com aparência de vitória e autoridade. Arco, arma de ataque à distância, simboliza conquista e poder sutil, sem uso direto da força bruta. Coroa, sinal de autoridade, mas possivelmente falsa, usada para enganar e dominar. Vencedor, apresenta-se como triunfante, mas com intenções distorcidas e perigosas. Segundo, o cavaleiro no cavalo vermelho. Em Apocalipse 6:4, o segundo cavaleiro aparece montado em um cavalo vermelho, simbolizando guerra e violência. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Apocalipse 6:4. Ele recebe uma grande espada e o poder de tirar a paz da terra, provocando conflitos e derramamento de sangue. O vermelho, associado ao sangue e ao fogo, destaca o impacto devastador da guerra. Essa visão ecoa as palavras de Jesus em Mateus 24, 6 e 7, que descreve guerras como um dos sinais dos últimos tempos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Mateus 24, 6.
Esse cavaleiro nos faz refletir sobre o custo humano e espiritual dos conflitos. As guerras não apenas destroem vidas, mas também afastam as pessoas da paz que Deus oferece. Como cristãos, somos chamados a ser pacificadores e a orar por justiça e reconciliação. Mateus 5:9. Essa visão nos lembra que as divisões e rivalidades humanas não podem trazer verdadeira paz. Somente Cristo, o príncipe da paz, pode restaurar a harmonia em um mundo cheio de ódio e violência. Simbologia e significado do cavaleiro no cavalo vermelho. Cavalo vermelho representa guerra, violência e derramamento de sangue, causando destruição e divisão. Cavaleiro simboliza o poder de causar conflito, destruição e tirar a paz da terra. Espada, símbolo de violência e guerra, usada para destruir e espalhar o caos. Vermelho, cor associada ao sangue, destacando a intensidade e o sofrimento causado pelos conflitos. Tirar a paz reflete o impacto devastador da guerra, que destrói a harmonia e a unidade. Terceiro, o cavaleiro no cavalo preto. O terceiro cavaleiro, descrito em Apocalipse 6, 5 e 6, monta um cavalo preto e carrega uma balança, representando fome e escassez. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: "Venha!" Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Apocalipse 6, 5 e 6. O texto menciona o alto custo do trigo e da cevada, enquanto o azeite e o vinho são poupados. Isso reflete uma crise econômica e social, onde os bens essenciais são inacessíveis para muitos, mas itens de luxo permanecem disponíveis, acentuando a desigualdade. Esse cavaleiro nos desafia a refletir sobre como a injustiça e a desigualdade impactam o mundo. A fome é um resultado tanto de crises naturais quanto de má administração humana. Para o cristão, isso é um chamado à ação: cuidar dos necessitados, partilhar recursos e viver com compaixão. A balança lembra que Deus é justo e, no tempo certo, trará equilíbrio e justiça para todos. É também um lembrete de depender de Deus para suprir nossas necessidades. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Simbologia e significado do cavaleiro no cavalo preto. Cavalo preto representa fome, escassez e crises econômicas, refletindo desigualdade e privação. Cavaleiro simboliza a autoridade sobre a escassez e o controle dos recursos essenciais. Balança, símbolo de julgamento e equilíbrio, representando a medição restrita de alimentos e recursos. Trigo e cevada, indicativos de escassez e altos preços, revelando a crise alimentar e desigualdade. Azeite e vinho, itens de luxo preservados, contrastando com a escassez dos bens essenciais para muitos. Quarto, o cavaleiro no cavalo amarelo. O quarto cavaleiro montado em um cavalo pálido é chamado de Morte, e o Hades o segue. Apocalipse 6:8. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Apocalipse 6:8. Sua cor pálida como a de um cadáver simboliza morte e doença. Ele recebe autoridade para destruir com espada, fome, pestes e ataques de animais selvagens. Esse cavaleiro representa o impacto final do pecado, a morte física e espiritual. Esse cavaleiro nos alerta para a fragilidade da vida humana e as consequências do afastamento de Deus. No entanto, para os que seguem Cristo, há esperança além da morte.
pois ele venceu o pecado e a morte. 1 Coríntios 15, 54 e 55. Essa visão reforça a urgência de compartilharmos o Evangelho para que outros conheçam a vida eterna em Cristo. Mesmo em meio à destruição, a promessa de Deus é clara. Em Cristo, há salvação e vitória final sobre a morte. Simbologia e significado do cavaleiro no cavalo amarelo. Cavalo amarelo. Cor pálida simboliza a morte e doenças, refletindo a destruição física e espiritual. Cavaleiro, morte, representa a morte física e espiritual, com autoridade para destruir pela violência e fome. Hades, acompanhante da morte, simboliza o reino dos mortos, seguindo a destruição causada pelo cavaleiro. Espada, símbolo de violência e morte, refletindo a destruição causada por conflitos e batalhas. Fome, representa a escassez e sofrimento, contribuindo para a morte em grande escala. Pragas, simbolizam doenças e pestes que espalham a morte e o sofrimento pelo mundo. Animais selvagens, representam a destruição pela natureza, um meio de propagação da morte e caos. Os cavaleiros do Apocalipse refletem o juízo de Deus, alinhando-se com outras passagens proféticas, como os discursos de Jesus sobre os últimos dias, Mateus 24 e Lucas 21. Eles alertam para crises humanas, espirituais e naturais que antecederão o retorno de Cristo. Os cavaleiros também ecoam advertências sobre os efeitos do pecado no mundo desde a queda no Éden. Essa passagem em Apocalipse 6 não deve causar medo, mas lembrar da soberania de Deus e da importância de estarmos em comunhão com Ele. Apesar dos julgamentos, a Bíblia promete esperança para os que confiam em Cristo, pois Ele é o Cordeiro verdadeiro que venceu o pecado, a morte e nos trouxe a salvação. Quando vão aparecer os 4 cavaleiros do Apocalipse? Não sabemos quando os 4 cavaleiros vão aparecer. Alguns pensam que já apareceram ou vão aparecendo ao longo da história, até culminar o fim. Outras pensam que ainda vão aparecer somente no fim. Mas trata-se de uma verdade que só Deus sabe. Nesse sentido, temos de ter humildade para aceitar que há interpretações complexas e alguns mistérios concernentes ao fim dos tempos. Não cabe a nós tentar determinar eventos nem fazer tratados definidos e fechados. Mesmo assim, há muitas especulações, pois há algumas figuras apocalípticas passíveis de serem interpretadas de maneiras diferentes. Mas, de modo geral, precisamos levar em conta o gênero apocalíptico do livro, e que, assim, os seus símbolos devem ser entendidos a partir desse estilo literário. Quanto ao que não é explicado com clareza pelo contexto bíblico, devemos ter muita cautela e discernimento ao tentar interpretá-lo. O mais importante saber é que os 4 cavaleiros do Apocalipse vêm para trazer julgamento sobre o mundo, por causa do pecado. Um dia, todos vamos enfrentar o julgamento de Deus. Por isso, precisamos da salvação que se encontra em Jesus Cristo. Simbolismos no Apocalipse. Grande parte da linguagem utilizada no livro de Apocalipse é simbólica. A visão profética que o apóstolo João descreve é marcada por imagens e figuras difíceis de serem expressadas. Por isso, os números, cores, bestas, animais, estrelas, candeeiros, pedras preciosas e outros objetos são usados para representar pessoas, eventos ou verdades que serão manifestas no fim. Todas essas referências devem ser lidas à luz de outros textos das Escrituras, que em alguns casos trazem explicações claras a seu respeito, como, por exemplo, os 4 seres viventes, Apocalipse 4, 6 a 8, também aparecem em Ezequiel 1, 5 a 14, ou os animais, o leopardo, urso e leão, Apocalipse 13, 2, que também são mencionados em Daniel 7. No relato dos 4 cavaleiros, podemos interpretar alguns símbolos do Apocalipse aparentemente claros, pelo seu contexto. Selo, secreto, chancela, garantia, cordeiro, Jesus Cristo, cavalo, força, velocidade, coroa, reino, governo, balança, comércio, cavalo branco, vitória, cavalo vermelho,
guerra. Cavalo preto, fome. Cavalo amarelo, morte. O que aprender com essas imagens apocalípticas? Apesar de se tratar de um tema bastante complexo, os ensinos bíblicos acerca do fim devem encorajar aos cristãos na sua caminhada de fé, amor e obediência a Deus até o fim. Também servem de alerta para os descrentes, de como serão julgados e punidos no final dos tempos. O Senhor Jesus Cristo virá outra vez aqui, em poder e glória, para buscar o seu povo amado e julgar vivos e mortos. Nessas figuras mais específicas de Apocalipse 6, os cavaleiros mostram-nos que Deus exercerá juízo sobre o mundo corrompido e afastado da graça de Jesus. Os cavalos são símbolos que revelam a força e o poder de Deus. No tempo determinado por Ele, os juízos serão aplicados de forma veloz, potente e certeira. Nesta guerra final, já consumada na cruz, o maligno e seus seguidores serão castigados pelos seus pecados. Haverá grande tribulação no cumprimento dessas profecias. Os selos falam da autenticidade do conteúdo revelado na palavra de Deus. Os juízos de Deus são certos e dignos de toda a aceitação. Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é digno de toda a confiança. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra e é quem abre os selos. Ele exercerá juízo e justiça no cumprimento de todos os decretos de Deus. Com isso em mente, precisamos atempadamente aceitar a oferta de salvação e perdão dados por Deus em Jesus Cristo. Se você ainda não fez isso, esse é o momento para fazer. Ore comigo, Senhor Jesus. Reconheço que sou um pecador e que preciso do seu perdão. Neste momento aceito o sacrifício da cruz. Eu te recebo como meu único Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e me ajude a caminhar com o Senhor. Em nome de Jesus, eu oro. Agora você está salvo. Busque conhecer o plano de Deus para a sua vida através da Bíblia Sagrada. Confie em Cristo e prepare-se para o fim. Nos encontramos no próximo vídeo, tá? Até lá, continue se desenvolvendo, buscando conhecimento e compartilhando com quem precisa. Juntos somos mais fortes. E se você ainda não é inscrito no canal, esse é o momento perfeito. Clica no botãozinho vermelho ali embaixo e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Todo dia tem conteúdo novo chegando, sempre pensando em trazer o melhor para você. Um abraço carinhoso, fiquem com Deus e até a próxima.